Academia Shirus, uma instituição aclamada como o mais exaltado santuário para qualquer um dos aspirantes a mago privilegiado o suficiente para ter a formação e o talento para entrar. Havia várias outras academias espalhadas por todo o reino de Sepim, mas nem é preciso dizer que o nível entre essas escolas de segunda categoria e Shirus, a diferença era intransponível. Esse era o tipo de titã que a Academia Shirus era. Aqueles que se qualificaram para se formar nesta academia tinham a garantia de um futuro e uma vida próspera. Corria o boato de que os melhores graduados poderiam até mesmo se tornar guardas de honra, instrutores ou líderes militares da família real, do rei de toda a raça humana neste continente. Claro, alguns optam por seguir o caminho mais humilde e se concentram na pesquisa juntando-se a uma das guildas de magos. No entanto, não era exagero dizer que os alunos da Academia Shirus eram aclamados como os verdadeiros elites, mesmo entre os nobres. Agora, aqui estava eu, em frente à diretora da referida academia. Normalmente, qualquer criança de 8 anos de inferno, qualquer pessoa ficaria em êxtase por estar na presença de alguém tão rico, mas se eu não pude deixar escapar uma expressão de aborrecimento com o convidado inesperado. Ela era uma senhora muito alta, com cerca de 1,70 metros, 170 centímetros, bem acima da média das mulheres daqui. Ela se mantinha de uma maneira muito ereta e equilibrada. Ela vestia um manto simples, mas elegante, de cor azul marinho, enfeitado com fios de ouro. Ela usava um chapéu de mágico, um acessório que parecia um cone de tráfego enorme que ampliava a taxa de absorção da mana circundante, mas muitas vezes vinha com outras funções. Presa ao lado de seu manto estava uma varinha que era de uma cor branca cristalina com uma gema fluorescente presa. Até meus olhos ignorantes podiam dizer que esta varinha era extremamente valiosa. Surpreendentemente, seu rosto tinha traços muito suaves que me lembravam mais uma avó amigável da casa ao lado do que uma figura importantíssima de poder. Mas a aura que ela tinha ao seu redor a fazia parecer uma fada, suas rugas incapazes de mascarar o rosto atraente que ela tinha. Os pés de galinha gravados nas extremidades externas de seus olhos castanhos realmente amplificaram a atratividade de seu sorriso quando ela se apresentou. Prazer em conhecê-lo. Finalmente, Arthur, disse ela estendendo a mão. O que eu deveria fazer nesta situação? Eu deveria apertar ou alguém com poder como ela está esperando que eu beije sua mão ou algo assim. Eu apenas fui pelo caminho seguro e apertei a mão dela. Prazer em conhecê-lo também, diretora. A diretora pareceu um pouco surpresa com minha apresentação. Arthur, você está sendo rude. Sinto muito por meu filho. Diretora Godsky. Ele acabou de voltar para casa e não conhece os costumes formais. Minha mãe empurrou minha cabeça para baixo com a mão enquanto se curvava, ficando sobre um joelho. Aparentemente, ao encontrar alguém de alto nível, era costume ficar de joelhos e apertar a mão, enquanto se curvava. Que tolice! Cucucu, não. Está tudo bem. Isso não me ofendeu, nem nada. Por favor, Arthur, me chame de Cynthia. Ela soltou uma risada educada com a mão livre cobrindo a boca. Sinto me intrometer em você tão tarde, mas infelizmente, o único tempo livre que eu poderia ter era depois da minha reunião esta noite. Espero que não se importe, explicou ela, olhando para meus pais. Não. Estamos gratos por você estar disposto a tirar um tempo apenas para visitar nosso filho. Meu pai foi quem falou dessa vez. Com a quantidade de formalidade, comecei a me perguntar se essa vovó poderia ser comparada ao vovô viril. A diretora Cynthia acenou com a cabeça para isso. Verdade. Não é muito comum que eu faça uma viagem para a casa de um estudante em potencial. Caso contrário, mesmo com 100 corpos, eu não seria capaz de ajustar o tempo. No entanto, Vincent é um bom amigo e tem contribuído muito para a Academia de Shirus. Então, quando ele me abordou com entusiasmo sobre um prodígio que está morando em sua casa, não pude deixar de ficar animada. Também devo dizer que minha curiosidade levou o melhor de mim. Você se importaria de me levar a um espaço aberto para que eu possa ver uma demonstração? Ela continuou, seu olhar fixo em mim de uma maneira avaliadora. Posso pelo menos comer o meu Ian. Minha mãe me deu um tapa na bunda antes que eu pudesse terminar minha frase. Claro, por favor, siga-nos, diretora Cynthia. Minha mãe me acompanhou, conduzindo a diretora Cynthia enquanto o resto a segue. Meu jantar, Sive, que estava escondida debaixo da mesa de jantar do humano desconhecido, trotou atrás de mim,
fazendo com que a diretora Cynthia erguesse uma sobrancelha. Meu Deus, que besta de mana adorável. Presumo que seja sua besta contraída, Arthur. Ela me perguntou curiosamente enquanto se ajoelhava para ver Siv mais de perto. Sim, ela eclodiu há alguns meses. O nome dela é Siv. Eu simplesmente respondi, a mão de minha mãe ainda agarrada nas costas da minha camisa para me impedir de escapar. Devo dizer que, embora seja comum os nobres comprarem feras para contratar, nunca vi uma besta de mana como a sua. Encolhendo os ombros, expliquei que eu também não tenho certeza do que ela é. Sua mãe parecia ser uma espécie de criatura semelhante a um lobo com escamas. Ela já estava gravemente ferida quando tropecei em seu ninho. Ela estava protegendo seu ovo. Ela estendeu a mão para acariciar Siv, mas saiu correndo e subiu no topo da minha cabeça. Desculpe. Ela é um pouco tímida com estranhos. Entendo, já sei o suficiente sobre ela. Vamos ver se o que Vincent disse não foi apenas exagero. Ele não me disse muito, exceto que você é um aumentador, dizendo que o resto seria uma surpresa. Ela deu um sorriso irônico, fazendo Vincent corar. Havíamos chegado ao quintal e todos se sentaram, dando-nos espaço suficiente. Siv lutando para escapar das garras de minha irmã mais nova, a quem eu confiei. Você não vai usar sua varinha. Comecei a me alongar. Não é muito justo da minha parte usar uma arma quando você também está de mãos vazias, certo? Ela me deu uma piscadela. Ela disse algo bem estranho para um duelo demonstrativo. Eu bati meu pé direito no chão e um pedaço de chão do tamanho do meu corpo empurrou para cima. Minhas mãos estavam preguiçosamente no bolso. Então chutei a pedra na direção da diretora Cynthia. Uma parede de vento apareceu instantaneamente na frente dela, derrubando a pedra que eu acabara de chutar para o alto. Ou fundição instantânea. Eu acho que ela não era apenas uma diretora que se sentou na frente de sua mesa assinando papéis. Suas sobrancelhas levantaram em surpresa pelo ataque repentino que eu lancei nela, mas ela rapidamente se recompôs. Eu poderia dizer que ela não esperava um ataque elemental de mim, especialmente porque ela sabia que eu era um aumentador. Fiz uma rajada de vento sob meus pés e me impulsionei para ela. Sua expressão ficou ainda mais surpresa quando eu facilmente pulei 3 metros no ar com a ajuda da minha habilidade de atributo de vento enquanto um redemoinho rodopiante envolvia meu punho direito. Usando a pedra que acabara de ser derrubada pela diretora como apoio para os pés, eu a lancei para ganhar impulso suficiente para, com sorte, romper sua barreira. A colisão de seus dois feitiços criou uma corrente de vento errática, forçando o público a se cobrir. A colisão me surpreendeu, mas a diretora Cynthia permaneceu firme em seus pés. Antes que eu pudesse me recompor, a diretora já havia terminado seu próximo movimento quando rajadas de vento giraram e se transformaram em 4 torquês do tamanho de pequenas árvores. Sem nem mesmo um comando visível dela, os tórnedos se atiraram em minha direção. Reunindo o mana do atributo de vento, vou formar um pequeno tornado ao meu redor, girando na direção oposta do feitiço da diretora Goldsky. Usando a força centrífuga gerada pelo meu ciclone, comecei a girar junto com ele, usando minhas mãos para criar lâminas de vento. O choque entre os 4 tórnedos e meu ciclone criou uma pequena cratera, mas por outro lado não me fez mal, além de me deixar muito tonto. Impressionante. Parece que vou ter que levá-lo um pouco mais a sério. Instantaneamente sou jogado para trás, meus ouvidos zumbindo e minha visão instável. Ela era uma desviante e uma maga que tem como desviante o som. Eu me equilibrei, dando uma olhada em minha oponente, que estava olhando para mim com uma expressão levemente impressionada em seu rosto. Minha cabeça começou a girar, tentando pensar em diferentes movimentos possíveis que eu poderia fazer para vencer, mas ela me deu um checkmate. Suprimindo meu orgulho e teimosia, sentei-me no chão, admitindo a derrota. Isso deve ser o suficiente para uma demonstração, certo, diretora? Eu esfreguei minhas têmporas. Sim, isso é o suficiente, ela murmurou. Houve uma longa pausa enquanto ela começava a me estudar com um interesse recém-descoberto. Ela recuperou os sentidos e caminhou em minha direção quando ouço a voz do meu pai. Ah, Arthur, você sabe como usar feitiços de atributo de terra e vento também. O que você quer dizer com também? A diretora Cynthia interrompeu, seu olhar composto se transformando em um olhar de confusão. Minha mãe continuou por meu pai perplexo. É ele, meu filho. Pensamos que ele era um Lametal de fogo. Ele também é um desviante que pode usar a magia de um raio. Eu podia ouvir a respiração da diretora Cynthia ficar curta, e pela primeira vez,
sua expressão de alguém realmente em choque. Se certamente você está brincando, você quer dizer que ele é capaz de controlar 3 elementos. 4. Na verdade, eu posso controlar todos os 4. Interrompo. Todo mundo descobriria de qualquer maneira. Isso não era algo que eu pudesse esconder deles. E eu nem queria também. Terra e vento são meus elementos mais fracos. Sou muito mais adepto do controle do fogo e da água. Acontece que eu também sou desviante em ambos os elementos. Embora eu tenha acabado de começar a treinar neles, eu me levantei, sacudindo minha tontura do ataque anterior. Eu não estava esperando um usuário de som, então não me preocupei em melhorar meus ouvidos. A diretora foi bastante cruel, porém, se meu corpo não tivesse passado pela assimilação, minha audição teria sido bastante prejudicada. Ninguém respondeu ao que eu tinha acabado de dizer, o único som próximo sendo o chorear clichê dos grilos. Era compreensível que eles ficassem surpresos, mas eu estava ficando cansado das expressões de choque. A nobre figura que controlava a escola mais proeminente do continente tropeçou para a frente, mal conseguindo chegar a uma cadeira. Então, inesperadamente, ela começou a rir. Ela começou com uma risada baixa, mas logo se transformou em uma risada selvagem do que me pareceu pura alegria. Finalmente, voltando-se para mim, ela disse a Arthur: "Se posso repetir, você é um quadro elemental capaz de controlar 2 elementos superiores, desviantes, correto? Eu também sou um domador de dragões, mas só isso. Eu me pergunto como eles reagiriam se eu lhes contasse isso." "Correto", respondi imediatamente, sem me preocupar em entrar em detalhes. "Por favor, nos mostre." Os olhos da diretora Cynthia ficaram ameaçadores, e a avó, uma vez amigável, agora tinha a aparência de uma assassina veterana enquanto levantava a mão, a mana ao redor dela flutuando. De repente, um vácuo de vento começou a me puxar para ela enquanto uma esfera visível de vento se formava em sua outra palma. Essa mulher, imbuimana do atributo água na palma da mão direita e uma bola de fogo condensada na esquerda. Ela queria tanto ver. Eu apenas teria que mostrar a ela. Combinando as duas habilidades opostas, eu criei uma grande nuvem de vapor, envolvendo-nos completamente da vista de todos os outros. A nuvem de vapor não durou muito contra a maga do vento, mas me deu tempo suficiente para criar uma lança de gelo. Eu rapidamente me reposicionei depois de jogar a lança de gelo assim que o vapor se dissipou. Como esperado, a diretora bloqueou facilmente minha lança de gelo um pouco antes de eu estar ao alcance para acertar um punho envolto em um raio. No entanto, como antes, fui surpreendido por uma poderosa onda sonora. Felizmente, eu tinha reforçado a mana em minhas orelhas, mas não havia como chegar perto dela. "Nossa, devo dizer que estou totalmente convencida." "Você passou, Arthur Leon." Ela bateu palmas, quebrando o silêncio. Levantando-me, tiro a poeira de mim mesmo. Essa demonstração me deixou com uma mistura de sentimento. Eu estava frustrado por um lado que havia figuras que eu não conseguia nem tocar, muito menos derrotar. No entanto, pela primeira vez, comecei a considerar seriamente o valor potencial de aprender na Shiro. Se eu pudesse ter um professor que estivesse em um nível próximo à diretora Goldsky, minha magia daria muitos saltos progressistas. "Desculpe por esconder isso de vocês", eu disse, virando-me para meus pais. Fiquei um pouco preocupado com a possibilidade de meus pais ficarem zangados por esconder isso deles, mas, felizmente, meu pai aceitou muito bem. "Meu filho é o primeiro quadro elemental." Ele me pegou pelas axilas e me girou como fazia quando eu era criança. De repente, as memórias traumáticas começaram a aparecer. "Por favor, Art, chega de segredo." Minha mãe apenas sorriu ironicamente, a preocupação ainda gravada em seu rosto. Eu não podia prometer isso a ela, mas gostaria de acreditar que era para a proteção dela, não para minha conveniência. "Esqueça um quadro elemental. Neste continente não existem nem mesmo quaisquer tri-elementais além de você, Art." Tabitha entrou na conversa, sua voz caindo em um suspiro. "E não é forte." Minha irmã entrou na conversa, ainda agarrada a Siv, afagando sua cabeça. A diretora assentiu. "Seu irmão tem a habilidade de se tornar muito forte, pequena." Ri. Ela tinha uma expressão orgulhosa no rosto, como se fosse ela quem fosse elogiada. O rosto de Vincent ainda era uma imagem de descrença, pois ele ainda estava no meio de processar tudo. Enquanto Lilia se certificava de que seu pai estava bem,
Ela olhou rapidamente em minha direção com um misto de espanto e um pouco de medo no rosto. Eu não a culpo. Meu pai me colocou no chão e eu me virei para a diretora Cynthia, dando a ela um olhar severo, um olhar que eu sabia que não cabia em uma criança de 8 anos. Diretora Goldsky, na verdade, há um motivo pelo qual não escondi minhas capacidades hoje. Percebendo a seriedade em minha voz, ela acenou com a cabeça em compreensão. Tive um palpite de que você não estava apenas exibindo suas habilidades descaradamente. Arthur, você parecia muito afiado para isso. Concordando com ela, respondi, existem apenas alguns benefícios que posso obter por frequentar a sua escola. Um é aprender a utilizar meus elementos de relâmpago e gelo. No entanto, isso é algo que posso aprender sozinho com o tempo. Não, o principal motivo pelo qual eu frequentaria a sua academia, se é que decidi, é para proteção. No momento, não sou forte o suficiente para proteger a todos. No entanto, você mantém uma posição de poder e influência que pode fornecer segurança para minha família e a mim, pelo menos até que eu possa ganhar a força para protegê-los sozinho. Arthur, você está sendo rude com a diretora Goldsky. Como você pode não? Está tudo bem, Alice. Imediatamente após ela dizer isso, a diretora murmurou um canto suave antes de falar novamente. Arthur, acredito que você tem a capacidade de fazer mudanças neste mundo. Por isso, se você estiver disposto a frequentar a Academia de Shiros e se tornar um cidadão legítimo que fará qualquer coisa para proteger sua terra, então eu cumprirei qualquer critério que você estabelecer. A voz da diretora Goldsky era clara e determinada. Muito bem. Vou aprender o que considero valioso com as aulas que sua escola oferece e treinarei meus próprios poderes, contanto que você me dê as ferramentas e liberdade para fazer isso, bem como manter meus sets queridos seguros. Então vou considerá-la uma benfeitora importante, prometi. Os lábios da diretora Goldsky se curvam em um sorriso quando apertamos as mãos. Com isso, de repente sou capaz de ouvir as vozes de todos os outros novamente. Olhando para a diretora, ela me deu uma piscadela. Pelos olhares confusos de todos ao nosso redor, só pude presumir que o que a diretora Goldsky fez foi tornar todos os outros incapazes de ouvir nossas vozes. Esclarecendo para todos que não podiam ouvir, eu disse em voz alta, vou respeitar o nosso acordo quando me inscrever na sua academia. HM, você não estava planejando se matricular na minha academia em breve? A diretora, assim como todos os outros adultos, tinha olhares de perplexidade em seus rostos. Eu não planejo entrar na academia de Shiros até que eu tenha uma idade normal para realmente participar. Não, decidi entrar na sua academia no meu 12º aniversário. Uma idade muito média para entrar na sua academia. Presumo que isso não seja um problema. Inclinei a cabeça. Meu Deus do céu, isso em pouco mais de 3 anos. Arthur, você tem planos sobre o que fazer até então? Achei que a diretora Goldsky não aceitaria tanto prolongar minha educação por mais de 3 anos. Eu me virei para encarar meus pais novamente, já que cabia a eles me permitirem ou não. Eu olhei para o céu noturno, as estrelas brilhando. Ao contrário do meu antigo mundo, a falta de luzes brilhantes realmente tornava a noite estrelada linda. Voltando meu olhar para onde minha família estava, eu respondo, eu gostaria de me tornar um aventureiro.